Sejam f e g duas funções de domínio R+. Sabe-se que a reta de equação y igual a menos x é a assíntota oblíqua do gráfico de f e do gráfico de g. Qual é o valor de limite de f de x vezes g de x sobre x quando x tende para mais infinito? Bom, eu vou resolver este exercício por dois processos distintos, mas antes disso vou fazer uma rápida revisão acerca do conceito de assíntota, mostrando aqui duas páginas do resumo Explica-Mate. Estas páginas estão explicadas em vídeo nas aulas grátis em explicamate.pt, portanto, para aprofundarem mais um pouco, podem ver esses vídeos, estão gratuitos, é só procurar nas aulas do 12º ano por assíntotas. Bom, mas eu vou muito rapidamente relembrar então aqui assíntotas verticais, horizontais e oblíquas. As assíntotas são linhas orientadoras do gráfico de uma função, ou seja, são linhas, e nós no âmbito do nosso estudo vamos estudar apenas linhas retas, ou seja, são retas verticais, retas horizontais ou retas oblíquas, e são retas da qual o gráfico de uma função se aproxima em limite cada vez mais dessa reta, seja ela vertical, seja horizontal ou seja oblíqua. Bom, reparem que para o estudo, fazer um estudo relativamente à existência de assíntotas do gráfico de uma função, nós dividimos apenas em dois grupos, assíntotas verticais e assíntotas não verticais, onde estão incluídas as horizontais e oblíquas. Mas nesta página do resumo eu estou a separar nas três para percebermos o que é cada uma delas. Bom, relativamente aqui às assíntotas verticais, reparem, este valor A, eu já vou explicar aqui um pouco melhor onde é que nós vamos estudar, é o domínio que nos vai dizer onde é que vamos estudar, portanto, o limite f de x quando x tende para este A. Este A será dada a informação através do domínio da função, eu já vou explicar um pouco melhor. Este limite terá que dar mais ou menos infinito. Reparem, não tem que ser mais nem menos infinito, pode ser um deles. Neste exemplo está a dar mais infinito, aqui já dá menos infinito. Ou pode inclusivamente ser dos dois lados, um para mais infinito e outro para menos, ou até dos dois lados pode ser para mais infinito ou dos dois lados para menos infinito. Bom, a questão é esta. Basta que um dos limites laterais dê infinito para já existir assíntota, para termos x igual a A ser assíntota vertical. Relativamente ao número de assíntotas verticais que uma função pode ter, bom, e agora pondo aqui várias situações, mas podemos ter até infinitas assíntotas verticais. Lembrem-se do gráfico de uma função bem conhecida, que é a função tangente. Eu vou fazer aqui um esboço muito rápido apenas para se relembrarem que relativamente, porque às tantas pode ficar na cabeça esta ideia da tangente e já sabem que, em teoria, e portanto se não tivermos mais informação, um gráfico de uma função pode ter infinitas assíntotas verticais. Reparem, a tangente tem este comportamento, talvez se recordem deste gráfico, porque é bastante estudado, e temos então aqui infinitas assíntotas verticais. Portanto, relativamente ao número de assíntotas verticais, ou temos mais informação para trabalhar ou não sabemos quantas tem à partida. O domínio é muito importante para analisar isso. Bom, avançando agora para uma revisão rápida acerca do que é uma assíntota horizontal. Então, uma reta horizontal, e reparem que aqui o estudo já é feito quando o x tende para mais ou menos infinito. Reparem que nas não verticais, horizontais ou oblíquas, só faz sentido estudar estas assíntotas quando o x tende para mais ou menos infinito. Portanto, em domínios limitados, nem sequer falamos disso. Bom, o que é que acontece aqui nas horizontais? Para existir assíntota, este limite, o limite f de x quando x tende para mais infinito ou para menos infinito, depende, ou até para mais ou menos infinito, tem de dar uma constante. Se der uma constante, o limite, então y igual a essa constante é uma assíntota horizontal. Reparem, no máximo, um gráfico pode ter duas assíntotas horizontais, uma para mais infinito, outra para menos infinito. Não pode ter duas para o mesmo lado. Por exemplo, quando x tende para mais infinito, só pode ter uma, no máximo uma, pode até não ter nenhuma, mas no máximo tem uma. Ela pode ter duas no domínio todo, portanto, e uma para cada lado, como exemplifica aqui este gráfico. Relativamente às assíntotas oblíquas, estamos no mesmo conceito, portanto, o gráfico aproxima-se cada vez mais desta reta, que é uma reta oblíqua. Então, nós procuramos uma reta do tipo y igual a mx mais b, e reparem na definição através deste limite. Se o gráfico está cada vez mais próximo da assíntota, faz ou não faz sentido dizer que o limite desta diferença, ou seja, a expressão que define a função e a expressão que define a reta, é zero. Se estão cada vez mais próximos, então, em limite, a diferença dos dois tende a ser zero, tende a ser nula. E, portanto, esta é a definição de assíntota oblíqua. Reparem que depois do estudo do M e do B, nós para calcular a assíntota, portanto, a assíntota oblíqua, vamos precisar de encontrar este M e este B, que são determinados por estes limites aqui, por estes limites que aqui estão,
que são deduzidos desta definição da cinta oblíqua. Muito rapidamente eu vou fazer para o B e fazia o mesmo raciocínio para o M, porque é exatamente igual, a ideia é exatamente a mesma. Se nós resolvermos aqui em ordem a B, reparem, isto quando x tende para mais ou menos infinito, se resolver em ordem B, portanto o limite pode passar para o f de x, aliás, posso primeiro tirar o parênteses, fica limite de f de x menos mx menos b igual a 0. E agora, reparem que se o limite passar aqui para o menos b, ficamos com isto, o limite de f de x menos mx menos o limite de b. Mas se esse menos limite de b passar para o segundo membro, fica limite de b. Mas o limite de b dá uma constante. O limite de uma constante dá a própria constante. Portanto, isto vai dar b. Aqui fica menos b, passa para o segundo membro, fica menos b. Então, reparem que conseguimos deduzir que b é dado por limite de f de x menos mx. É este valor, é este limite que aqui está. Para chegarem a este, f de x sobre x, é resolver aqui em ordem a m. Reparem, resolvem em ordem m, depois no final este x vai passar a dividir, que fica este que está ali. Bom, visto isto, vamos passar então a uma revisão rápida acerca da estratégia para terminar as assíntotas. Então, começamos pelas verticais, assíntotas verticais, e é o domínio que nos vai dizer onde é que vamos fazer este estudo do limite quando x tende para a. Por exemplo, portanto, estes valores que são candidatos a definirem assíntotas verticais são valores que não pertencem ao domínio, sendo aderentes ao mesmo, ou são pontos de descontinuidade. Reparem, domínios deste tipo, R exceto A, então eu ia estudar o limite f de x quando x tende para A mais ou menos, podia ser este exemplo aqui. Se um deles desse infinito, já existia a assíntota vertical, x igual a já era a assíntota vertical. Pode ser dos dois lados, pode ser bilateral. Mas pode ser um domínio do tipo menos infinito a A ou de A a B. Aqui estudaria quando o limite de f de x quando x tende para A menos, por exemplo. Bom, atenção que há uma situação em que o domínio pode ser R, e podemos ter assíntota na mesma. Imaginem que temos uma função definida por ramos, em que o domínio é R, eu vou até fazer aqui uma representação gráfica, o domínio é R, mas existe aqui um valor onde a função não é contínua, vamos dizer que é aqui um valor A. E vamos dizer, por exemplo, que o comportamento da função tem este comportamento aqui. Está aqui bola fechada, ou seja, a função existe para x igual a A, o domínio é R, portanto tem que existir imagem para todos os objetos, mas o seu comportamento pode ser assim, por exemplo, e ter aqui uma assíntota deste lado. No entanto, o domínio poderia ser R, mas não é contínua aqui. Isto pode acontecer muito numa função definida aqui por ramos. Então temos que estudar o limite na mudança de ramo. Atenção que o gráfico que eu aqui fiz não tem nada a ver com o que está aqui escrito analiticamente, ok? Foi apenas um exemplo. Neste caso, portanto, não temos de associar este gráfico ao que está aqui escrito, porque senão esta imagem teria que estar quando a função vem aqui do lado esquerdo e não do lado direito. Bom, então, relativamente a assíntotas verticais é isto, vamos estudar. Se der infinito existe assíntota, se der k não existe assíntota. Portanto, se der infinito é porque temos alguma destas situações aqui. Relativamente às assíntotas não verticais, bom, assíntotas não verticais só faz então sentido estudar quando o x tende para mais ou menos infinito. Em domínios limitados nem pensar nisso, isto acontece muito em trigonometria, por exemplo, um domínio de 0 a π sobre 2, ou de 0 a 2π. Se pedirem para estudar as assíntotas de uma função com um domínio deste tipo, só se estudam as verticais. Por exemplo, neste domínio de A a B, aberto, ia estudar as verticais quando x tende para A menos, para A mais ou para B e para B menos. Mas não verticais, horizontais ou oblíquas, esquecer, nestes limites não existe, ponto final, não faz qualquer sentido, ok? Assíntotas horizontais ou oblíquas só quando o x tende para mais ou menos infinito. Bom, então o que é que acontece? Nós estamos à procura de uma reta do tipo y igual a mx mais b. Precisamos do m e do b. Este m e b têm que ser números reais. Então, primeiro vamos determinar o m, até porque para determinar o b precisamos do m. Então, primeiro vamos ao m. Se o m der logo infinito, acabou, já não existe assíntota para aquele lado. Eu digo para aquele lado porque, imaginem que o domínio é R, estamos a estudar as assíntotas quando o x tende para mais infinito. Se o m deu infinito, para mais infinito já não existe. Ponto final, acabou ali. Pode existir para menos infinito. Bom, se o m der um valor, vou determinar o b. Coloco aqui o valor do m e vou determinar o b. Se o b der infinito, não existe assíntota e ponto final. Agora, imaginem que tanto o m como o b dão números reais, dão dois valores, então temos valores para colocar aqui. E temos a equação perfeitamente definida da reta.
É uma assíntota horizontal ou oblíqua? Bom, o M é que nos vai dizer isso. Qual é o declive? Não se esqueçam que o M é o declive. Qual é o declive de uma reta horizontal? É 0. Então, se o M der 0, é uma assíntota horizontal. Se o M der diferente de 0, é uma assíntota oblíqua. E aí está definida a assíntota. Bom, feita esta revisão rápida, vamos então resolver este exercício. É um exercício muito comum para a escolha múltipla, em que é dada a equação de uma assíntota. Neste caso não é o exercício em que pede para estudar as assíntotas, não. Dão a equação de uma assíntota e pedem o valor de um limite. Isto é muito comum e reparem, a estratégia é a seguinte. Da equação da assíntota que nos dão, até com base, eu agora vou analisar aqui este M e este B, ok? Portanto, como nós sabemos o declive, vou dizer que o limite de f de x sobre x é igual a menos 1, porque aqui o declive é menos 1. Reparem que estamos aqui numa reta, na forma y igual a mx mais b. Não se esqueçam que temos aqui a forma y igual a mx mais b, e da equação reduzida nós tiramos imediatamente o declive, que aqui é menos 1, e o b, que aqui é 0. Estar aqui y igual a menos x é o mesmo que estar y igual a menos x mais 0. Portanto, o b aqui é 0. E isto permite o quê? Isto permite tirar logo aqui muita informação. Eu vou tirar já aqui duas informações. Reparem, vou já até colocar aqui 2 pontinhos, porque neste caso, esta equação é a assíntota tanto do gráfico de f como do gráfico de g. Então podemos tirar duas. Então a informação é esta. O limite de f de x sobre x, eu sei que é só olhar aqui para a equação da assíntota. Portanto, neste caso é quando x tende para mais infinito que o domínio é R+, portanto não vou fazer nada para menos infinito. É quando x tende para mais infinito. Este limite dá menos 1. Porquê? Porque o declive é menos 1. E eu sei que isto é igual ao declive da assíntota. Da mesma maneira que sei que o limite de g de x sobre x é igual, portanto, quando x tende para mais infinito, também é igual a menos 1. Reparem que agora estes limites que são conhecidos podem ser úteis para determinar o limite que me estão a pedir. Aliás, geralmente é assim. E eu vou tirar então mais informação, que é a informação que podemos tirar. Vou colocar aqui mais 2 pontos, porque podemos tirar aqui mais 2 informações importantes. Reparem, eu também sei o B, sei que o B é 0. E eu sei que o B é limite de f de x menos mx. Menos mx, mas o m é menos 1, fica menos x. E eu sei que este limite é igual a 0, porque o b é 0. E até neste caso, como o b é 0, até podemos observar aqui diretamente a diferença entre a expressão da função e a expressão da assíntota, que por definição logo da assíntota tem que dar 0. Mas estou então a trabalhar com estas tais formas. f de x menos mx. Reparem como o m é menos 1, ficou menos x, que agora eu vou simplificar agora, e vou dizer que é limite de f de x mais x, este limite aqui, é igual a 0. Isto quando o x tende para mais infinito. Bom, a mesma conclusão, e agora é igualzinho, só que para a função g, porque lá está, a reta que nos é apresentada ali no enunciado é a assíntota das duas, e portanto este limite aqui também é 0, e simplificando também dá que o limite de g de x mais x também é igual a 0. Bom, eu tirei aqui toda a informação que vi ali diretamente na assíntota. Pode ser necessário tudo ou não, mas também é rápido que se tira isto. E neste caso até tínhamos para duas funções. Bom, agora vou resolver o exercício então por 2 processos distintos para verem que podemos manobrar aqui de várias maneiras e existirão até outras. Eu vou aplicar aqui as duas que estou a considerar no momento mais úteis. Então reparem, uma delas é a seguinte, eu vou pegar aqui no limite que estão a pedir, portanto o limite de f de x vezes g de x sobre x quando x tende para mais infinito, e uma vez que eu estou a ver aqui já que o limite f de x sobre x quando x tende para mais infinito é igual a menos 1, e eu consigo ajustar isso aqui de modo a aplicar o que já conheço, ou seja, posso escrever f de x sobre x quando x tende para mais infinito, vezes o limite de g de x quando x tende para mais infinito. E reparem, aqui já sei que vai dar menos 1, e eu até penso assim, bom, o que me dava jeito era ter também aqui g de x a dividir por x também, porque também sei que é menos 1, mas não tenho cá. Bom, mas olha, isso vai ter a ver aqui com o segundo processo que eu vou apresentar, que vou já aproveitar para explicá-lo já. Limite de f de x vezes g de x sobre x, quando x tende para mais infinito, pode ser igual a limite de f de x sobre x, quando x tende para mais infinito, vezes o limite
de g de x sobre x vezes limite de x. Reparem o que é que eu fiz aqui. Já separei, foi em limites, porque multipliquei e dividi por x. No caso, eu já separei, eu podia fazer aqui v de x sobre x. Colocava aqui um v de x e multiplicava por x aqui à frente. E já fiz a separação dos limites. E isto porquê? Dá jeito porque eu sei que o limite de g de x sobre x dá menos 1. E agora este limite é fácil de determinar. Portanto, podemos já fazer menos 1, que é este, vezes menos 1, que é este, vezes... E agora aqui vou aplicar limites. Qual é o limite de x quando x tende para mais infinito? Dá mais infinito. Então fica menos 1 vezes menos 1 dá 1, 1 vezes mais infinito dá mais infinito. Isto está determinado, e eu agora passei de um processo ao outro, mas vou agora concluir aqui este. Reparem, então aqui tenho limite de x sobre x dá menos 1. Agora só preciso saber quanto é que é o limite de g de x quando x tende para mais infinito. E isto sem fazer este truque de multiplicar e dividir por x. O que é que posso fazer? Vou olhar para os dados que tenho e vou tentar descobrir o limite de g de x, por exemplo, a partir daqui. Eu sei que o limite de g de x mais x é igual a 0, então daqui também consigo concluir que o limite de g de x mais o limite de x é igual a 0. Atenção, estamos aqui sempre a trabalhar quando x tende para mais infinito, quando x tende para mais infinito, ou seja, o limite de g de x é igual a menos o limite de x quando x tende para mais infinito, quando x tende para mais infinito, e daqui concluímos que o limite de g de x quando x tende para mais infinito é igual, aqui aplico limites, fica menos mais infinito, menos mais infinito dá menos infinito. Ou seja, acabei de descobrir que o limite de g de x quando x tende para mais infinito dá menos infinito. E quanto é que dá menos 1 vezes menos infinito? Dá mais infinito. E, portanto, de uma forma ou de outra, resposta A.